As pessoas não veem você. Elas veem aquilo que elas querem que você seja. Se você tem a linha 2 ou 5 no seu perfil, isso que eu acabei de falar, especialmente vale para você. E é para você que é esse vídeo. Mas primeiro vamos entender se você tem ou não essa tal de linha 2 ou 5 no seu perfil. Pega o seu desenho aí, se você ainda não sabe qual é o seu perfil. Procura pela parte que fala perfil e vê quais são os números lá. Abri aqui um desenho para vocês verem como é isso na prática. Então, é super fácil, né? O desenho tá aqui em cima. Se você gerou no nosso site, vai estar dessa forma, né? Se não, você só procurar também por perfil ou profile, se você gerou no site em inglês. Mas é só procurar pelos dois números separados por uma barra. No perfil sempre serão dois números separados por uma barra e esse número pode variar de 1 a 6. Quando eu falo linha, eu tô falando esses números aqui, tá bom? A gente chama de linha. Então, se tem o número 2 ou se tem o número 5, também não importa se é na frente ou atrás, esse vídeo é para você. Ou se é alguém que você ama, né? Ou alguém da tua família, ou alguém que você conhece, tem também. É muito importante que você entenda também como é essa dinâmica. Então, para não deixar a dúvida, a gente está falando aqui dos perfis 24, 25, 35, 51, 52, 62. Provavelmente eu esqueci algum mais. Se tem um 5 e se tem um 2 no perfil, você vive dentro de um campo de projeção. E talvez você já tenha até ouvido falar sobre isso, já tenha ouvido, principalmente se você é linha 5, é o que a gente fala muito sobre a linha 5, né? Esse campo de projeção, onde você é visto como esse salvador, como, né, o herói da pátria. E a gente vai entender o que isso significa, né? Qual é o lado bom, qual é o lado negativo disso. Vai entender também quais são as projeções da linha 2. Enfim, a gente vai tratar desse assunto com a profundidade que ele merece aqui nesse vídeo. Mas primeiro, o que é uma projeção, né? Vamos começar daí, porque por muitos anos eu vou te confessar que por muitos anos, estudando desenho humano lá no começo, eu ficava lendo projeção, projeção, projeção. E sabe, o negócio não entrava exatamente na minha cabeça. E eu sou 2/4, né? Então, eu tenho a linha 2, então era importante que eu entendesse isso. E eu quero deixar isso muito claro para você. A projeção é um termo que vem da psicologia. É o ato, ou é o feito, né? Não sei, vamos dizer, vamos falar que é um ato de você enxergar no outro aquilo que está mal resolvido dentro de você. Então você olha para a pessoa e você não vê realmente a pessoa, você vê aquilo que está dentro de você. Então, de repente, por exemplo, você tem uma questão com ser muito crítica com você. Você é super perfeccionista. E aí o outro fala alguma coisa para você, dá uma dica ou dá um feedback e que não foi uma crítica, mas você enxerga aquilo como uma crítica, sabe? Porque na verdade você está projetando a sua autocrítica, o seu perfeccionismo no outro. E você tá vendo ele como uma pessoa crítica, né? Você tá vendo ali como se ele estivesse criticando você, quando na verdade ele não tá, ele tá só falando, sei lá, dando feedback normal, ou dando uma dica porque ele quer te ajudar e você recebe aquilo como uma crítica. Então, essa é uma forma, né, dessa projeção acontecer. Uma outra forma também, de repente, você cresceu escutando que porque menina que fala alto e menina que ocupa muito espaço, é muito amostrada e quer aparecer, e aí você acabou reprimindo, né, esse teu lado, você acabou, né, ficando assim, quietinha, caladinha, reprimindo isso, e aí você, quando olha uma pessoa e você é uma pessoa, uma mulher que se expressa e tal, você começa a projetar essa tua dor nela. Então você começa a ver ela como uma mulher que quer se amostrar. Não sei se vocês falam isso aí no estado de vocês, mas lá no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, a gente fala amostrar. Quer se amostrar, quer aparecer, sabe? Você começa a ver ela assim, desse jeito, quando na verdade ela só é uma mulher livre que está se expressando. Então, isso é projeção. No final das contas, o que que acontece? Você não está vendo a pessoa. Você não está vendo quem ela realmente é. Você não tem uma visão neutra sobre aquela pessoa. E, obviamente, a gente projeta em todo mundo. A gente projeta em tudo, em todo mundo. Só que quando a gente fala de linhas 2, de linha 2 e de linha 5, essa projeção
tanto é mais intensa quanto também é mais específica, porque existe um tipo de projeção que a linha 2 vai receber e vai atrair mais, e tem um tipo de projeção específica que a linha 5 vai receber e vai atrair mais. E você vai ver nesse vídeo que essas projeções, na verdade, são necessárias, são importantes, são positivas, são necessárias para que aquela pessoa cumpra o propósito dela. Mas, como tudo na vida, tudo tem um lado bom e o lado negativo, o lado positivo e o lado negativo, né? Tudo tem um lado luz e tudo tem um lado sombra, e a gente vai falar sobre isso também. Mas eu já quero começar te dizendo que as projeções, na verdade, são boas, tá? Para você não entrar nessa coisa, ai meu Deus do céu. Porque quem é vítima, olha aqui a questão da projeção, né? Olha a questão da projeção. Quem se vê como vítima, quem se vitimiza, já vai projetar aqui nesse vídeo, ai meu Deus, que coisa péssima, que coisa horrível. Ai, coitadinha de mim, que as pessoas projetam isso em mim, quando na verdade, minha filha, mulher de Deus, você precisa dessas projeções. Eu sou 2/4, eu sou uma linha 2 e eu falo isso como uma pessoa que vive isso. Eu preciso das projeções, a gente precisa das projeções para a gente viver o que a gente veio viver, tá? Então já vamos deixar isso claro. Vamos começar então falando da linha 2. A linha 2, quando a gente olha para a linha 2, né, é o arquétipo do eremita talentoso, né? É essa pessoa que tem esse lado super introvertido, que gosta de estar na caverna e gosta de estar na caverna desenvolvendo seus talentos, fazendo as coisas que ele gosta, sabe? Tipo, gastar tempo mesmo, passar tempo fazendo algo que ele sabe fazer muito bem, que ele gosta de fazer. Só que isso é algo que é tão natural, né? É o eremita talentoso natural, né? É um talento natural que ele tem, que muitas vezes ele não enxerga isso. Então, ele precisa das projeções, ele precisa desse olhar de fora, ele precisa desse outro que vai olhar para ele, vai ver que ele está fazendo aquilo muito bem e vai chamar ele para compartilhar aquilo, para, enfim, de repente ajudar, né, aquela pessoa com aquilo que a linha 2 tem. Então precisa dessa dinâmica, sabe? A linha 2 se não tem a projeção, se não tem o outro projetando algo nela, ela fica na caverna para sempre. E ninguém foi projetado, criado para ficar na caverna para sempre, nem mesmo a linha 2. Então a linha 2 ela precisa das projeções. E essa projeção vem disso, de alguém olha para você, se você é linha 2, alguém olha para você, vê algo interessante em você, vê algo que tem valor em você, que muitas vezes você nem tem consciência, e ela chama você para fora da tua caverna. Na vida real, ela pede um conselho para você, ela pede a tua ajuda, ela compra o teu produto. Então, é muito comum que as pessoas olhem para você, que é linha 2, e vejam um dom, e vejam habilidade. Elas não estão necessariamente vendo você. Elas estão vendo aquilo que você sabe fazer e que elas precisam, o que elas querem, o que elas estão interessadas, o que elas têm curiosidade. É muito sobre elas. Elas estão vendo algo em você e elas querem que você mostre isso para elas. Ou elas querem que você ajude ela com aquela habilidade que você tem. E como eu falei, isso é muito importante. É importante que essas projeções aconteçam para que a linha 2 cumpra o seu propósito, para que ajude as pessoas, para que coloque os seus talentos no mundo. Senão ela vai acabar enterrando esses talentos. O problema começa a acontecer, né? E o lado talvez mais desafiador disso começa a acontecer quando as pessoas esperam que você viva a partir daquilo que elas estão vendo. Então, vamos dizer que elas viram em você um dom para, sei lá, para cuidar das pessoas. E aí, né, elas convidam você para, sei lá, de repente elas, sei lá, têm um programa, uma mentoria e elas acham que você seria uma pessoa muito boa para estar ali no lugar de cuidar das alunas, sabe? De, tipo, ser uma gerente de produtos, alguma coisa assim, alguma coisa que pensasse em como as alunas vão. é, Aproveitar melhor a mentoria ou um suporte de repente. Então, elas convidam você para trazer esse talento, né? Para, sei lá, para mentoria, para o curso, para a empresa delas. Só que aí elas começam a ver você como se você fosse esse talento. E aí elas esperam que você seja essa pessoa. E aí elas esperam que você seja essa pessoa cuidadosa e nutridora, existe essa palavra? Essa pessoa, enfim, que nutre os outros, que cuida dos outros 24 horas por dia, como se você fosse o arquétipo encarnado da Madre Teresa de Calcutá.
Como se você tivesse que corresponder àquilo, você precisasse cumprir aquilo que é esperado de você o tempo todo. E, óbvio, ninguém é nada o tempo todo. Não, não tem, não existe isso. Então, é aí que começa a ficar o negócio, começa a ficar um pouco mais, né, complexo. Por quê? Porque a pessoa convidou você para ocupar um lugar, né? A pessoa chamou você e agora ela projeta isso em você e ela espera que você cumpra essa expectativa, que você cumpra esse papel, que você viva, né, para corresponder àquilo e, obviamente, você não vai viver para corresponder àquilo. Uma outra projeção que as pessoas fazem especificamente na linha 2 é a projeção de que é fácil, de que tudo é fácil para ela, porque a linha 2 tem essa questão do ser natural, de ser leve, né? A gente traz uma coisa do tipo, é leve, é fácil, é natural, sabe? Tipo, não precisei me esforçar para ter esse talento, ele veio natural para mim. E as pessoas tendem a projetar aquilo em todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, eu vejo isso muito na maternidade, né? O meu filho, eu tenho um filho pequeno, de 2 anos, e eu vejo como as pessoas olham para mim e elas simplesmente assumem que é muito fácil para mim a maternidade, como se eu não tivesse desafio nenhum, como se tudo fosse muito fácil, como se eu estivesse tirando de letra o tempo todo. E, na verdade, obviamente, eu tenho desafios da maternidade, né? Como muitas mães têm também. Obviamente, eu não vou dizer como todas as mães, porque eu acredito também que cada maternidade é única, né? Existem mães que têm desafios que eu não tenho e eu tenho desafios que outras mães não têm, mas eu tenho os desafios da maternidade. Mas as pessoas tendem a olhar para mim e ver como se tudo fosse muito fácil na minha vida, como se tudo fosse muito, sabe? Tipo, é tudo muito leve, é tudo muito fácil. Ah, ela não tem desafio. Ah, isso aqui ela tá tirando de letra. Quando na verdade não é assim. Sim, tem coisas na minha vida que eu tiro de letra que são muito relacionadas com os meus dons naturais, né? Mais especificamente, se a gente for realmente colocar aqui os pingos nos is, é a comunicação, né? Eu tiro de letra falar aqui na frente de uma câmera, eu tiro de letra falar na frente das minhas alunas, das minhas mentoradas. É muito fácil para mim fazer isso. E, inclusive, eu acabei não me apresentando. Se você não me conhece, eu sou Juliana Nandra, junto com a Yasmin Manhã, que nós criamos o projeto original, que hoje é a maior comunidade de desenho humano do Brasil. Então, se você é nova, seja muito bem-vinda. Já se inscreve, já curte aqui esse vídeo para você receber mais e para também outras pessoas receberem mais dos nossos conteúdos. Mas então, sim, é fácil para mim. Sim, tem coisas que eu tiro de letra. Pode me jogar aí em cima de um palco, provavelmente eu vou ficar nervosa, mas eu vou tirar de letra, sabe? Eu vou me comunicar, eu vou ensinar, eu tenho uma didática boa, isso é natural, eu nunca precisei desenvolver. Eu nunca precisei trabalhar por isso. Isso foi sempre, desde que eu nasci, desde que eu apresento o trabalho com a cartolina lá na escola. Eu escuto os professores falando que eu me expresso bem, que eu explico um sistema, uma ideia complexa de uma forma fácil, e eu via que as pessoas se interessavam. Então, isso sim, eu tiro de letra e é fácil para mim. Mas não quer dizer que tudo na minha vida é fácil. E você que é linha 2 talvez já tenha percebido isso, que as pessoas não entendem que você tem desafios, não entendem que, sabe, às vezes eu vejo que até às vezes é uma coisa do tipo, nem pergunta como é que tá as coisas, porque já assume, já projeta, né? Já assume que tá tudo bem, que tá tudo fácil, que você tá tirando de letra. Quando na verdade às vezes a gente tá ali ralando. Com todas essas projeções, qual é o risco aqui de acontecer? Né? Isso aqui acontece tanto para a linha 2 quanto para a linha 5. É se esconder. Existe esse lado vulnerável da gente, né? Existe esse lado que está sendo projetado. A gente sente também, existe essa dor também de não ser realmente vista porque a gente é, sabe? Essa dor de as pessoas olharem pra gente é como se a gente fosse uma tela em branco que elas projetam o que elas querem. Então, existe essa dor, existe essa vulnerabilidade e existe então a tendência de se esconder, sabe? De querer, ainda mais a linha 2 que tem já o arquétipo do eremita, já quer, né? Já quer estar na caverna. O nosso habitat natural já é na caverna. Então, existe muitas vezes esse padrão em linha 2 de não conseguir falar na internet, sabe? Não conseguir colocar os seus dons no mundo, não conseguir, enfim, dizer sim para esses chamados, né? Esses convites que as pessoas fazem, né? De tirar a linha 2 da caverna, porque tem muito medo de ser vista. Eu vejo também que tem aí uma questão. E aí me falem se vocês sentem isso, mas eu vejo que é uma questão até do tipo assim,
É estranho e é muito vulnerável, é muito sensível que as pessoas estejam vendo algo em mim que eu não tô vendo, sabe? Não parece seguro. É uma coisa tipo assim, como assim as pessoas estão vendo algo em mim que eu não vejo? Como assim que elas estão vendo o meu ponto cego? Isso é muito vulnerável, eu acho isso muito vulnerável. É como se, sei lá, eu tivesse com. Dá a impressão é como se eu tivesse assim com a boca suja de comida e tá todo mundo vendo e eu não tô vendo, sabe? Tipo, o que é que elas estão vendo em mim que eu não tô vendo? Sabe que eu deveria estar vendo isso? Sabe? Tipo, dá uma sensação assim. Me falem aí se vocês sentem isso ou se é só, né, pira escorpiana minha, que eu começo a devagar e começo a refletir muito sobre essas questões. Mas eu vejo que tem também uma sensibilidade, uma vulnerabilidade, sabe? E existe essa tendência, então, de se esconder, de voltar para a caverna, de estar na caverna e nunca mais querer sair. Um outro risco também é de tentar corresponder, né? Então, é meio que os dois lados da mesma moeda, né? Então, de um lado, corre para a caverna e se esconde lá e não quer sair, tem medo e não se expõe, enfim. O outro lado da mesma moeda é tentar corresponder àquilo, tentar viver para cumprir aquela expectativa. Tentar viver à altura da expectativa, sabe? E aí dar tudo de si. E aí, se, sabe, passar por cima dela mesma, né? Você acaba passando por cima de você mesma para cumprir aquilo. Então, existe esse lado também. Nem os lados, obviamente, né? São bons, nem se esconder na caverna, nem tentar tentar a todo custo cumprir essa expectativa, porque, como eu falei, né, ninguém vai ser, ninguém consegue cumprir a expectativa de ninguém, até porque as pessoas são diferentes, então pode ser até que elas projetem coisas diferentes em você, e é importante que você entenda quem você é, o que você é capaz de sustentar, o que é verdade para você e o que faz sentido para você. Agora, já a linha 5 ela tem um campo de projeção totalmente diferente. Na linha 2 as pessoas olham e veem, você tem um dom. Na linha 5 elas olham para a linha 5 e veem, e pensam, né? E veem, você tem uma solução. E você pode me ajudar com essa solução. É tipo, elas olham para você, tipo, se você for uma linha 5 e elas pensam, essa pessoa pode me ajudar. Essa pessoa tem uma solução para mim. Essa pessoa pode fazer algo por mim. Por um lado, isso é maravilhoso. Eu sempre falei isso para as minhas clientes que são linha 5, que são mentoras, terapeutas, que trabalham ajudando pessoas, né? A melhor coisa que um cliente pode fazer ao olhar para você, que é uma linha 5 é pensar, essa pessoa pode me ajudar. Óbvio. Óbvio que essa é a melhor coisa. Muitas vezes é por causa da falta desse pensamento que as pessoas não compram. Muitas vezes é porque as pessoas olham para um profissional e elas pensam, essa pessoa não pode me ajudar, ou não sei se essa pessoa pode me ajudar, aí ela não compra. Então é óbvio que é muito bom, que é muito magnético, que é muito bom para o seu negócio, para a sua carreira, para o cumprimento do seu propósito até fora desse contexto profissional, porque faz parte do currículo da sua alma ajudar as pessoas. Faz parte do currículo da sua alma ser um solucionador de problemas, trazer solução para a vida das pessoas. Isso é a linha 5, né? É o arquétipo do herói, é o arquétipo da pessoa que está aqui para trazer soluções para os outros, para ajudar os outros. Então, é óbvio que isso é positivo. Então, as pessoas vão olhar para você e vão sentir que você pode ajudá-las. E se você realmente pode ajudá-las, qual é o lado negativo aí? Não existe. Não existe coisa ruim, né? Não existe o ônus nesse sentido se você tiver consciência que você realmente pode ajudá-la. E se você deixar claro como e quando e todos os detalhes de como você vai ajudá-la, que a gente já vai chegar lá. Mas eu quero mostrar o lado que é positivo e o lado que é necessário. Se não fosse essas projeções, talvez o seu impacto seria muito menor, você ajudaria muito menos pessoas, você teria menos sucesso na sua carreira, você teria menos clientes, você teria menos pessoas querendo te contratar, porque as pessoas não iam olhar para você com essa visão de você pode ajudá-las. E o mais interessante da linha 5 é que são estranhos. São estranhos, sabe? Vocês realmente têm esse poder de ajudar, de impactar e de atrair pessoas que não precisa nem ser do seu círculo, sabe? Uma pessoa que de repente nunca te viu na vida, viu seu Instagram e pensa: "Ah,
é essa a mentora que eu preciso, é essa a arquiteta que eu preciso, é essa a nutricionista que eu preciso, é essa analista de desenho humano que eu preciso dela, ela vai me ajudar. E, como eu falei, né, para quem trabalha com pessoas, para quem trabalha ajudando pessoas, não tem nada melhor do que isso, né? Só que aí, né, como tudo na vida tem um lado, né, positivo, um lado negativo, tem um bônus, tem um ônus, tem um lado luz, tem um lado sombra. A coisa começa a ficar mais complexa quando você percebe que essa projeção vem carregada de muita expectativa. Então vem muita expectativa, e geralmente é uma expectativa de essa pessoa não vai só me ajudar, ela vai resolver a minha vida. Ela vai me salvar. É uma coisa mesmo assim de, né, de projeção de Salvador. E assim, né, vamos ser sinceros, isso aqui não é uma projeção, não é somente uma projeção, tem um lado seu que entra nesse arquétipo, né? Tem um lado seu, a linha 5 é o arquétipo do Salvador, é o arquétipo do herói. Então também essa projeção não é 100% errada, né? Existe sim um lado seu que quer ajudar as pessoas, que de repente até quer, amaria resolver 100% a vida de algumas pessoas, né? Fala pra mim, eu tenho certeza que você sente assim. Mas você não é Jesus Cristo, né? Você não é capaz, você não é realmente salvador de, salvadora de ninguém. Você não tem o poder de salvar ninguém, né? A não ser que a pessoa queira ser ajudada, nem você não pode nem ajudar a pessoa se ela não quiser ser ajudada. Então, o que é que precisa aqui estar claro para que essa dinâmica seja saudável para você? É você entender que você precisa colocar limites e deixar claro quais são as expectativas que você vai cumprir. Então, vamos dizer que você está fechando com um cliente. Vamos dizer que você é uma sei lá, uma arquiteta, vamos deixar bem simples. Você é uma arquiteta e a pessoa tá cheia de problema em casa, aí ela vê você, né? Ela vê você como uma solução e ela contrata você para refazer a cozinha dela. Só que aí, né, quando você tá lá e tal, planejando a cozinha dela e vocês estão nesse contrato e tal, aí ela começa a mandar problema. Ah, aconteceu esse problema aqui de infiltração. Ai, eu toda vida que eu passo aqui nessa parte da sala eu bato sei lá, na quina, vamos ajeitar aqui, vamos mudar. Ah, porque eu não tô gostando muito do meu quarto. E ela começa a mandar um monte de coisa que vocês não tinham acordado, né? Mas que você, de repente, na ingenuidade, não deixou claro em contrato, não deixou claro verbalmente. E aí ela começa a projetar em você essa coisa, essa salvadora da casa dela. Você vai melhorar a casa dela 100% quando na verdade ela só pagou você para melhorar a cozinha. Então, o que é muito importante para toda linha 5? Contrato. Só que antes do contrato vem autoconhecimento. Onde você realmente pode fazer a diferença na vida da pessoa? Como você realmente pode ajudar? Porque o teu desejo de ajudar é tão grande que de repente você vai dizer sim para um negócio bem cabeludo que você não pode resolver. Por isso que precisa de autoconhecimento. Quais são as minhas habilidades? Qual é o meu conhecimento? Qual é a minha sabedoria? Quais são as minhas soluções? Para que área da vida? Não adianta a pessoa querer me contratar, né, para resolver a vida dela toda, se eu sou uma nutricionista, se eu sou uma, sabe, uma mentora de saúde, tipo, não adianta. Ou de relacionamento, sabe? Tipo, é ter esse autoconhecimento de e até ser o mais específica possível no sentido de até em relacionamento, de repente tem algumas áreas que você não tem ainda tanta expertise. Então, de repente, você é muito boa em ajudar sei lá, casais que já estão há 30 anos juntos, mas você não é tão boa em ajudar aquela pessoa que só tem dedo podre para relacionamento e nunca consegue parar com nenhum namorado, sabe? Então, tipo, é realmente ter muita clareza, assim, ter muito autoconhecimento de para entender como é que você melhor ajuda as pessoas, qual é realmente a tua expertise e deixar isso claro em contrato. Deixar isso claro, né? Quando for fechar ali com a pessoa, falar com a pessoa, olha, é isso, isso, isso. Até acesso a você também, né? Muito como a gente ouve das nossas mentoradas que são de linha 5 e que já são terapeutas, falar do tipo assim, ah, a pessoa ficava mandando mensagem de noite, e aí também foi problema meu, porque eu nunca deixei claro quais eram os horários que ela podia mandar mensagem, eu nunca deixei claro, né, se ela poderia, se que eu iria responder no final de semana. Então, tudo que você puder pensar, assim, que você vai deixar em contrato, melhor. Então,
contato de segunda a sexta. é, de 8 às 6, sei lá, pelo menos eu preciso de pelo menos 48 horas ou 24 horas úteis para responder, sabe? Tipo, pensa em todos os detalhes que você puder para colocar lá no contrato, porque isso vai evitar muita dor de cabeça para você e muita decepção para o cliente. E aqui nesse caso da linha 5 o cliente é muito bom que ele fique feliz e satisfeito, né? Além, óbvio, né, de que a gente quer que os nossos clientes estejam felizes e satisfeitos, mas não só por causa disso, mas porque a tua reputação é importante. E se um cliente não está satisfeito, a tua reputação também sofre. Então, ele sofre e o teu nome sofre. E para a linha 5, o nome, a reputação, a imagem é muito importante. Então, quando você atende às expectativas, né, as pessoas, né, criam essa imagem de você, uma imagem realmente de muito valor, de realmente uma pessoa, né, que ajuda. E aí, isso só vai aumentando ainda mais, sabe, a tua reputação, no sentido da tua imagem, da tua autoimagem também. Mas quando você não atende a expectativa, aí a tua reputação vai, né? E a coisa do linha 5 é como se fosse mesmo um switch, sabe? Tipo, ame e odeio, sabe? Assim, não odeio, acho que odeio é uma palavra muito, muito forte, mas tipo, gosto e não gosto, sabe? É uma coisa muito assim, a gente tende a, quando linha 5 é bem comum a gente ver celebridade, linha 5 que tipo, ou é muito amada, ou tipo, as pessoas realmente não gostam dela, sabe? Porque é muito isso, assim, a linha 5 ela pode ter isso. E, obviamente, ninguém gosta de ser a pessoa que os outros não gostam, né? E como é que você vai fazer isso? Então, cuidando da tua entrega, né? Tendo essa clareza de como você realmente pode ajudar as pessoas. Isso tá nas tuas mãos, sabe? Isso é o lado bom dessa questão das projeções. A gente não pode controlar as projeções, mas a gente pode controlar como a gente lida com as projeções. Então, você não pode controlar a projeção de que você vai resolver a vida da pessoa, mas você pode deixar claro para ela que, olha, eu não vou resolver a tua vida, eu vou resolver a tua dieta, eu vou resolver a tua cozinha, eu vou resolver o teu casamento, sabe? Tipo, isso precisa deixar muito claro. E até o casamento nem pode, né? Porque o casamento depende de outra pessoa. Então, entende como é realmente muito. Você precisa ser muito consciente, muito até estratégica, assim, sabe, no teu posicionamento ali quando for fechar um cliente, quando for se posicionar na internet e tal. Não é para ficar com medo, é só para deixar claro, sabe? É só para deixar claro, porque senão as pessoas vão te colocar nesse lugar. A linha 5 também vai ter aquela mesma dinâmica que eu falei da linha 2 de ou por causa dessas projeções vai querer se esconder, e aí, né, isso tá totalmente contra o que você veio viver, né? Você, na verdade, veio viver aqui, você veio para ajudar muitas pessoas, você veio para, sabe, a linha 5 é a que a gente fala que universaliza, né, a solução. Então, a linha 5 na verdade, é a que tem o maior potencial de ser vista, de alcançar muitas pessoas. É a linha 5 quando a gente pensa em arquétipos, né? Nos 6 arquétipos, o arquétipo da linha 5 é o que tem esse maior potencial. Então, se você veio com esse arquétipo, se você veio com esse perfil, né? Se você veio com a linha 5 no teu perfil, então, obviamente, isso faz parte daquilo que você veio viver. Faz parte do teu propósito, faz parte da tua missão. Você não tá aqui para ficar escondida. Então, isso, né, eu entendo, né, essa vulnerabilidade, eu entendo essa questão do medo, da reputação e o que eu entendo tudo isso, mas se você souber, se você seguir isso que eu tô falando, né, desse autoconhecimento, desses limites, desses contratos, desses pingos nos is, sabe, deixar tudo certinho, você tem muito potencial, né, de realmente ajudar muitas pessoas, de ser amado por muitas pessoas, porque é uma projeção muito linda, né? Realmente, eu conheço, assim, algumas linhas, assim, que eu acompanho na internet e que são muito amadas, assim, que tem comunidades, sabe? Que as pessoas realmente amam muito, que as pessoas torcem muito, porque é uma coisa, imagina, né? Essa sensação de, cara, essa pessoa me ajudou tanto, uma reciprocidade, sabe? Uma coisa de tipo, eu quero indicar clientes para essa pessoa, que essa pessoa me ajudou tanto. Então, não, de novo, não pense que isso é algo negativo. Na verdade, você precisa disso para cumprir o seu propósito. Na verdade, isso é extremamente positivo, né?
Eu acho que toda pessoa que está vendendo algo na internet, ela quer que os outros olhem para ela e pensem que ela pode ajudá-la, né? Então não veja isso como algo negativo, é o contrário. A maioria das pessoas queriam ter isso que você tem. É só aprender a lidar. Então nem vai se esconder. E também o outro lado, né? É que eu falei para a linha 2 também é querer viver, né? É querer suprir toda essa expectativa. Então, elas vão projetar essa coisa de que você pode ajudá-las, elas projetam muitas vezes também na linha 5. Ah, você é perfeita, sabe? Tem muito isso assim na linha 5. Você é perfeita. Você é, sei lá, ou então, tipo, se você ajuda com isso, então é porque você não tem problema nenhum, ou você não tem problema nenhum nessa área. E aí você tenta ser essa pessoa, sabe? O outro lado, né, da moeda, então, seria ou você se esconde ou você tenta ser essa pessoa, sabe? Essa pessoa perfeita, essa pessoa que sim tem todas as respostas, essa pessoa que sim consegue dar conta de ajudar todo mundo. E isso é muito pesado, né? Vai chegar uma hora que não vai dar. Não vai dar. Aí o que que vai acontecer? Você vai se esconder. Que não vai dar, ninguém consegue sustentar isso. Isso é muito pesado, isso é um peso muito grande. O peso da perfeição, o peso da solucionadora que vai resolver a vida de todo mundo, isso é muito pesado para sustentar. Então, tenha consciência disso, faça uma análise. Será em que extremo eu estou? Será que eu estou em algum dos extremos? Então, se tem um conselho que eu poderia dar, né? Tanto para quem é linha 2 tanto para quem é linha 5 você é você. Cuidado para não se identificar com a projeção, cuidado para não entrar nesse papel, cuidado para não assumir isso, para não pegar isso como verdade para tua vida ou como dever que você tem que viver para suprir essas expectativas, que você tem que viver para entregar isso que as pessoas esperam de você. Por outro lado, o que você tem é um dom. Então, não rejeita as projeções, não rejeita os chamados, não rejeita isso que as pessoas veem em você, porque elas estão vendo, e existe verdade também no que elas estão vendo. Sabe? Ela tá enxergando o dom porque existe um dom aí. Ela tá enxergando a pessoa que pode ajudá-la porque você pode ajudá-la. Se tem alguém que pode ajudar os outros, é a linha 5. Se tem alguém que pode trazer solução para a vida dos outros, é a linha 5. Então, existe verdade aí também. Não rejeita isso, não rejeita as projeções, não rejeita o que as pessoas veem de bom em você, porque isso existe em você também. A questão é que você não é só isso. Você não é só o dom, né? A linha 2 não, você não é só o dom. Se você é a linha 5 você não é só a salvadora. Tem outras partes, tem outras áreas, tem outras facetas de você também, né? E as pessoas acabam vendo só isso e o erro está em ou ignorar isso, né? Ou se identificar muito com isso. A gente precisa encontrar esse caminho do meio, né? Eu não ignoro, mas eu também não me identifico 100%. Eu sei que eu sou eu. Eu sou uma pessoa que tem dons, eu sei, eu sou uma pessoa que pode ajudar os outros, mas eu também sou um monte de outras coisas. No final das contas, volta para estratégia e autoridade. É a tua estratégia de autoridade que vai te mostrar a linha 2 quando sair da caverna. É a tua estratégia de autoridade que vai te mostrar a linha 5 quem e quando ajudar, em que situações ajudar. Então, sempre volta para estratégia e autoridade. Ter autoconhecimento, né, também ajuda muito, obviamente. Entender no que realmente você é boa, no que realmente, como você ajuda as pessoas, isso traz muita clareza, mas também você precisa entender quando, como, né? Que pessoas. E isso a tua estratégia de autoridade é a melhor para te mostrar, né? O quando, o como, quem. E aí eu sei também que vai surgir alguma pergunta do tipo, ah, para quem é 2,5 ou quem é 5,2, né? Porque existem perfis que existem as duas linhas, então sim, vocês vivem num double, né? No campo de projeção duplo, né? E aí tudo que eu falei aqui se aplica para você, né? Tem tanto a projeção do dom quanto a projeção, né, da solucionadora. E é só entender isso e seguir essas dicas que eu trouxe, que eu tenho certeza que já vai te ajudar bastante. Uma dica que eu dei um dia desse também nos stories, que muita gente, fez sentido para muita gente, inclusive se você não acompanha ainda a gente lá no Instagram, a gente vai deixar aqui o nosso perfil para você acompanhar lá. Eu dei uma dica sobre linhas 2 e linha 5 usar óculos escuro em público para diminuir um pouco a projeção. E muita gente se identificou, muita gente que é linha 2 ou linha 5 diz que fez e faz muito sentido. Então tá aí mais uma diquinha extra para vocês que são linha 2 ou linha 5.
usarem óculos escuro em público. Eu, como uma 2-4 faço isso e pra mim funciona muito. Eu até falei nos stories que eu sinto que é como se eu ficasse invisível, sabe? Tipo, as pessoas não conseguem me ver, logo elas não conseguem projetar. E aí você pode até pensar, ah, Gil, mas você não disse que a projeção é boa? É, né? Mas se eu tô no shopping, tipo, não preciso ficar recebendo projeção no tempo todo. Se eu tô no metrô, não preciso ficar recebendo projeção o tempo todo. Então é bom, às vezes, se blindar um pouquinho de projeção, né? Eu sinto, principalmente eu como projetora, né, que sou mais sensível, então eu sinto que me dá uma, sabe, me dá uma segurança, assim, eu me sinto mais protegida, assim, vamos dizer, eu me sinto mais dentro de mim, assim, não muito pra fora, é como se eu tivesse mais, quase que destacada um pouquinho, sabe, um pouquinho invisível, não sei explicar, mas pra mim funciona muito para mim, eu me sinto melhor e muita gente que é 2 ou 5 disse também, várias meninas lá dizendo, ah, eu não tiro nem quando eu entro no supermercado. E eu falei, eu entendo mesmo porque eu uso até dentro do metrô. Então, testa aí, vê se faz sentido para você. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que sempre vale testar e se funcionar, fala aqui pra gente que a gente ama saber também. Beijo e até o próximo vídeo.